Olá, nosso tema hoje é investigação de surtos e epidemias. Então, é a utilização do método epidemiológico para resolver problemas. Como o tema é longo, nós vamos dividi-lo em duas apresentações. A primeira, nós vamos ter agora a parte metodológica. Então, vamos trabalhar a metodologia de investigação de surtos e epidemias. E a segunda parte será a apresentação de um exemplo, um surto de uma doença desconhecida, emergente, na Amazônia brasileira. Bom, então, quais são os objetivos dessa aula de hoje? Então, que vocês conheçam os objetivos das investigações de surtos e epidemia e as etapas do método epidemiológico aplicados à investigação de surtos e epidemia. E as competências, a gente pretende que vocês consigam interpretar os relatórios e artigos sobre esse tema, sobre investigação de surtos e epidemias, e sejam capazes de analisar as tabelas de síntese dos resultados das investigações de surto. Bom, primeiro, o que é um surto, o que é uma epidemia? Vocês já sabem, mas vamos recuperar as definições. Então, uma epidemia é a ocorrência em uma comunidade ou região de casos de uma doença em excesso àquilo que se espera. A elevação do número de casos para além daquilo da frequência esperada. Então, primeiro aqui tem dois conceitos, quer dizer, nós pensamos, acreditamos que há a regularidade na ocorrência das doenças. Então, ao analisar ao longo do tempo, nós vamos perceber regularidades e flutuações para além daquilo que é esperado, são considerados epidemias. E na tradição brasileira, nós chamamos de surto epidêmico um tipo de epidemia que os casos são mais circunscritos a uma área geográfica, a uma população institucionalizada. E para a vigilância epidemiológica, 2 ou mais casos de uma doença que tenham relação epidemiológica entre si também são considerados um surto. Mas para as grandes definições, surto epidêmico e epidemia significam a mesma coisa, elevação do número de casos para além daquilo que é esperado. E para que se faz as investigações de surto? Isso que a gente vai discutir hoje nas duas apresentações. Principalmente para esse item aqui, para subsidiar as intervenções de controle e prevenção, ou seja, para resolver o problema. Além disso, quer dizer, para chegar na resolução do problema é necessário identificar o agente etiológico, a fonte de exposição, os modos de transmissão, grupos expostos a maior risco, se há fatores que influenciam a gravidade, se há fatores prognósticos que a gente consegue prever o desfecho do caso a partir deles, e também serve para a formação de pessoas. Tradicionalmente, nós dividimos a investigação de surtos em 10 passos, e nós vamos trabalhar um pouco cada um deles. O primeiro passo é a preparação do trabalho de campo. Depois, os passos 2, 3 e 4, eles vêm quase em conjunto. Então, é uma divisão didática, mas eles vêm quase em conjunto, que é a verificação do diagnóstico, o estabelecimento da existência de um surto e a identificação e quantificação dos casos. Depois disso, nós vamos descrever os dados em relação ao tempo, ao lugar e à pessoa. E, nesse momento, a partir do item 5, a gente pode ou não considerar a implementação de medidas de controle, ou seja, a gente pode ainda não ter concluído a investigação, mas já ter elementos suficientes para propor medidas de intervenção. A etapa seguinte é a continuidade da investigação, formular uma hipótese a partir da descrição dos dados e testar essa hipótese. Se funcionar, se der certo, se a hipótese resolver o problema, está resolvido. Se não resolver, é necessário, às vezes, recomeçar, fazer novas hipóteses, fazer novos estudos. Depois vem a implementação das medidas de controle, sua avaliação e a divulgação dos resultados. Então, nós vamos rapidamente passar por cada um desses 10 passos. O
primeiro é a preparação do trabalho de campo. O que é que nós chamamos de trabalho de campo? É o deslocamento da equipe que vai investigar para o local onde o surto aconteceu. Então, esse campo pode ser um bairro da cidade, pode ser uma instituição, uma escola, um hospital, pode ser uma comunidade, mas pode ser também uma aldeia indígena de difícil acesso, que vai exigir uma preparação do campo muito mais complexa. Então, nós temos de pensar nos aspectos administrativos desse trabalho de campo, o deslocamento da equipe, se nós vamos precisar do quê? De um automóvel, se vamos precisar de viajar de avião e depois se deslocar no local, e a hospedagem da equipe, se a gente precisar viajar. Muitas vezes, se é uma aldeia indígena no meio da Amazônia, a equipe tem de levar barraca de camping, comida, água, tudo isso. Equipamentos, então os equipamentos básicos, né, o computador e telefone celular, com máquina fotográfica, GPS, equipamentos de proteção individual para a equipe e insumos para coleta de exames laboratoriais, quando for necessário. E, evidentemente, o levantamento bibliográfico, quer dizer, a gente nunca começa do zero. Mesmo numa doença desconhecida, nós vamos buscar aproximação àquilo que a gente tem como primeiros dados sobre o evento que será investigado. Quando é uma doença conhecida, influenza, doença meningocócica, sarampo, existem guias, né? Então, existem os guias de vigilância, que tem o guia brasileiro, o guia do Ministério da Saúde, tem um guia do Estado de São Paulo, tem um guia da Organização Mundial da Saúde, do CDC, o guia americano, do ECDC, europeus. Então, para as doenças conhecidas, nós vamos ter um parâmetro já delineado pelos guias. Para as outras, a gente vai seguir o método das doenças desconhecidas. Então, alguns exemplos de trabalho de campo aqui. Então, a gente tem desde os alunos apenas com a pranchetinha, entrevistando pessoas numa zona rural, aqui, ou uma situação que exige uma logística mais complexa, como essa aqui é uma investigação de um surto de hantavirose. Então, lembrando que os hantavírus, eles são roedores, ou são vírus de roedores silvestres, né? E o roedor, ele não adoece e elimina o vírus da urina, essa urina. No ambiente é ressecada, se transforma em poeira e é inalada pelas pessoas. Então, nós não podemos expor a equipe que vai investigar a inalar a poeira com os hantavírus, que causam uma doença muito grave. Então, é necessário usar esse tipo de roupa aqui, o escafandro com proteção facial, máscara, etc. E aqui mais alguns exemplos, e aqui de equipamentos, computador, baterias sobressalentes, etc. Às vezes é necessário adaptador para as tomadas, equipamentos de proteção individual, material para coleta de exames, repelente e outras coisas que podem ser úteis no campo. A segunda etapa, uma vez já no campo, é verificar o diagnóstico, ou seja, a gente quer incluir no surto apenas quem faz parte do surto e excluir quem não faz parte do surto. Então, nós queremos evitar erros de classificação e evitar incluir como casos quem não é caso e também de excluir como não casos aqueles que eventualmente poderiam ter sido casos. Isso como é feito? Então, isso é feito pela atividade do médico, a anamnese, exame físico dos pacientes. Muitas vezes, quando a equipe chega, você não tem nenhum paciente, eles podem ter morrido, podem ter tido alta hospitalar, podem estar em casa. Então, é necessário entrevistar os profissionais de saúde, às vezes entrevistar os pacientes, rever anotações médicas que tradicionalmente são muito ruins no nosso país, com o objetivo de caracterizar o quadro clínico e caracterizar o diagnóstico laboratorial. A etapa seguinte é confirmar a existência do surto. Então, como é que nós vamos fazer isso? A gente vai ter de determinar o que a gente esperava de casos e comparar com aquilo que está sendo observado, certo? Então, se é uma doença existente e conhecida, a gente já vai ter parâmetros nos guias de como é essa doença.
E se é uma doença emergente desconhecida, nós vamos ter de formular uma definição para ela. Então, nós vamos tentar determinar o que se esperava. Quando é uma doença desconhecida, não se esperava nada. Então, qualquer número de casos já é considerado um surto. E vamos comparar com o número de casos que estamos observando. E temos de considerar sazonalidade, ou seja, podem ser doenças que aumentam normalmente numa estação do ano, ou mudanças nos sistemas de saúde. Se tem novos profissionais que estão diagnosticando mais, se a vigilância epidemiológica melhorou naquele local, se tem um novo método diagnóstico que permite diagnosticar mais casos, tudo isso tem de ser considerado quando nós vamos tentar confirmar a existência de um surto. E essa confirmação, ela vai usar já um dos métodos descritivos, que é a distribuição dos casos no tempo. Tá certo? Então, vocês veem aqui, isso foi um surto de diarreia no município do interior de Minas, e não precisa a gente usar nenhum método estatístico para olhar que nesse dia 7 aqui, você teve 180 casos de diarreia, quando a cidade, nas outras semanas do ano, não passava de 20, 30 casos. Então, fica evidente ao distribuir no tempo, por dia, né, por semana epidemiológica, por dia, que houve um aumento muito além daquilo que era a frequência habitual na cidade dos casos de diarreia. Aqui a gente vê um outro exemplo, né, os casos de sarampo no estado de São Paulo, no ano de 2019. Então, também a gente vinha sem sarampo e, a partir daqui da semana 25, né, o número de casos começa a aumentar. Também fica muito claro que algo aconteceu aqui, poderia estar relacionado à sazonalidade também. Muitas vezes é uma doença endêmica que ocorre o tempo inteiro na população. Então, o que a vigilância epidemiológica faz para verificar se há ou não um surto? Uma das ferramentas mais utilizadas é o chamado diagrama de controle, ou seja, um modelo matemático, um dos modelos mais simples, que se baseia na média de ocorrência da doença. Então, o que se faz? Pega um período, por exemplo, aqui foi 2009, digamos que a gente pegou de 99 até 2008, 10 anos, fez a média do número de casos de cada ano por semana, e com isso construiu uma linha da média, né, uma curva da média aqui, e 1,96 vezes a média, a gente constrói uma curva superior aqui, que é o limite superior da média. Ou seja, a variação entre a média e o limite superior, e podemos fazer também o limite inferior, é o canal endêmico, ou seja, é a variação esperada, a variação aleatória esperada. Se passa dessa variação aleatória, se passa do limite superior, nós estamos diante de um surto. E aí aqui, esse diagrama de controle foi para a doença meningocócica, ou seja, uma doença endêmica no Brasil, para o município de Salvador, na Bahia, no ano de 2009. Então, vocês veem que a semana 1 já começou o ano com um excesso de casos em relação àquilo que se esperava. E isso se repetiu em várias semanas do ano, ou seja, mostrando que Salvador, no ano de 2009, vivia um surto epidêmico, uma epidemia de doença meningocócica. Essa epidemia acabou sendo um dos fatores que pesou na decisão do Ministério da Saúde, em 2010, de introduzir a vacina meningocócica C no calendário de vacinação universal do Brasil. Então, e na sequência, nós vamos identificar e quantificar os casos, ou seja, nós vamos padronizar a identificação de novos casos, identificar, se possível, todos os casos suspeitos e excluir quem não é caso. Ou seja, a gente quer uma definição de caso que tenha alta sensibilidade e alta especificidade. Então, nós vamos elaborar essa definição e vamos listar os casos. E vamos sair buscando os casos. Esses casos vão ser buscados sistematicamente. E onde é que nós vamos encontrar os casos de doença? Nos serviços de saúde.
Então, os hospitais e serviços de saúde ambulatoriais, né, podem ser unidades básicas, etc. Vamos consultar as informações de mortalidade, porque pode ser uma doença que leve a óbito, então ter óbitos que não foram notificados. Vamos recorrer aos laboratórios de análises clínicas, que podem ter o seu local onde fez o diagnóstico dessa doença. Muitas vezes a nossa busca nos serviços vai falhar e nós vamos contar com a imprensa. Então, a imprensa, às vezes, dependendo do assunto, ela é mais ágil de encontrar os casos que a própria vigilância epidemiológica. Vamos entrevistar profissionais de saúde ou vamos à comunidade, vamos fazer visitas domiciliares para encontrar os casos. Nessa etapa, nós vamos elaborar a definição de caso. A definição de caso tem de ser simples, fácil de aplicar, tem de ser muito abrangente, ou seja, muito sensível no início e mais refinada na medida que a investigação progredir, ou seja, a gente vai ter definição sensível e também específica. Ela deve ser aplicada sem distinção a todas as pessoas que vão ser investigadas e deve incluir critérios clínicos, laboratoriais e epidemiológicos, ou seja, quem, onde e quando. Veja só, se é uma doença meningocócica, a gente já sabe que doença meningocócica é endêmica no Brasil, ocorre no Brasil o tempo inteiro. Então, nós vamos ter de incluir, além da definição que está no guia de vigilância, critérios epidemiológicos para refinar essa definição, ou seja, onde que a gente foi e em que período, tá certo? Então, no caso da doença meningocócica em Salvador, então eu quero os casos de doença meningocócica que ocorreram em Salvador, então é um critério epidemiológico. E naquele ano, ano de 2009, então é um critério de tempo também que eu vou ajudar a restringir essa minha definição de forma a eu não incluir pessoas, casos suspeitos ou confirmados dessa doença que não façam parte do meu surto. Em seguida, então já temos a definição de caso, né, nós vamos construir uma planilha de Excel, onde cada linha é um caso. Então aqui, olha, tem o nome da pessoa, a idade, o bairro onde ela mora, a data do início dos sintomas, e aqui temos 5 sintomas: febre, tosse, dispneia, mialgia, calafrio e diarreia. Aliás, 6 sintomas, certo? E aí vamos dizer sim ou não. Então, resumo aqui, olha, desses 100% tinha febre, 100% tosse, 80% dispneia, 60% mialgia, 60% calafrio, 20% diarreia. E aí eu posso dizer, olha, o meu problema é uma doença respiratória aguda a esclarecer. E eu vou dizer, residente em Manaus ou naquela cidade ali, no período de tanto a tanto, que apresentou febre e tosse e um ou mais dos seguintes sintomas. Então, com isso, eu monto a definição de caso. Na sequência, qual é o próximo passo? Então, eu já sei quem são meus casos, já tenho eles listados na minha planilha de Excel, e nós vamos agora, então, fazer o que nós chamamos do momento descritivo do método. Então, vamos responder a quando as pessoas foram afetadas, ou a distribuição dessa doença no tempo, onde elas foram afetadas, então a distribuição pelo lugar, a distribuição geográfica, e quem foi afetado, ou seja, as características desses casos, das pessoas que foram afetadas. Isso tudo, a descrição, vai me ajudar a chegar no que eu de fato sou interessado, que é o como essas pessoas adoeceram e por que elas adoeceram. Então, para chegar no porquê, na causa do problema, eu vou passar obrigatoriamente pela descrição dos dados. E a primeira descrição é em relação ao tempo, que a gente já vem mostrando. Então, nós vamos construir um gráfico, a curva epidêmica, que vai distribuir os casos pela data de início de sintomas, tá certo? Então, não é a data de ocorrência, nem a data de notificação e nem de confirmação, como a gente tem visto na divulgação dos dados da Covid aqui no Brasil. Então, os dados têm que ser divulgados pela data de início dos sintomas. E nós vamos montar essa curva epidêmica, um gráfico que é um histograma, ou seja, o que importa é a área abaixo da curva. Com o gráfico, nós vamos ter ideia da magnitude, do tamanho do surto, da epidemia e a tendência temporal, se está aumentando ou se está diminuindo. E qual o intervalo de tempo que se usa?
Depende da doença e depende da situação. Pode ser desde horas, quando é um surto de toxinfecção alimentar, pode ser dias, pode ser semana, meses, etc. De acordo com o traçado da curva epidêmica, a gente já vai concluir algumas coisas em relação a esse surto. Por exemplo, se é um surto de fonte comum ou de fonte propagada. O que quer dizer isso? A fonte comum é quando tem um ponto único de exposição, ou é único, mais contínuo ou intermitente. Então, o clássico é a maionese do churrasco, tá certo? Todo mundo comeu na mesma hora e foi embora para casa. E aí vão adoecer de acordo com a duração desse período de incubação. Mas pode ser que seja uma fonte única, mas que as pessoas não comeram ao mesmo tempo. Então, suponhamos um alimento contaminado que é vendido no supermercado. Então, cada um vai comprar, levar para casa e vai adoecer quando se alimentar, quando comer. Então, vai ter uma determinada característica, a distribuição no tempo, que vai nos permitir saber se é uma fonte comum com uma exposição única ou propagada, ou contínua, ou uma fonte propagada. Fonte propagada são aquelas que cada indivíduo infectado vai ser uma fonte de infecção para os outros. É a transmissão, como da Covid, de pessoa a pessoa, ou a transmissão vetorial, transmissão por insetos vetores. Então, um exemplo de uma curva epidêmica. Aqui, olha, foi um surto de diarreia relacionado a um evento do Ministério da Saúde em Brasília. Então, as pessoas começaram a adoecer 16 horas depois da refeição, certo? Então, a tendência para esse tipo de surto, que tem uma fonte comum pontual, é que os casos se distribuam ao entorno da média do período de incubação, formando a curva de Gauss, a curva normal. Aqui falta um pouquinho do início da curva, mas o outro braço da curva claramente tem uma distribuição normal. Mas pode ser uma fonte comum intermitente. Aqui era um caso de diarreia por criptosporídeo por contaminação da água de abastecimento. Então, teve um pico, mas já haviam outros picos anteriores. Então, isso fala a favor de uma fonte comum intermitente. E uma fonte propagada tem vários picos, né? Então, a tendência vai ser que ela tenha vários picos. Então, aqui era um caso de diarreia por norovírus, que é um vírus que é muito transmissível por práticas de higiene inadequadas, pelas mãos, né? Por não lavar as mãos. E aqui a gente vê alguns exemplos de curvas epidêmicas. Então, aqui é a curva de dengue, num período entre 2010 e 2016, no município de São Paulo. Então, a gente olha aqui e a gente vê claramente que 2015 foi um ano epidêmico de dengue aqui na cidade de São Paulo. Aqui a gente vê a curva epidêmica da febre amarela no Brasil até 2018, 2017 e 2018, né? A legenda está errada. Então, a gente vê claramente que tivemos em 2017 e 2018 também grandes picos epidêmicos de febre amarela no Brasil. E aqui, de novo, a febre amarela aqui no estado de São Paulo. Então, vocês veem que em 2017 e 2018, né, haviam alguns casos isolados no verão aqui de 2017, mas o grande pico foi no verão de 2018. E aqui o sarampo, né, no Brasil em 2019. Então, também claramente tivemos um pico epidêmico aqui. E aqui a Covid, né? Então, a Covid, né? Então, primeiro, né? Os casos, essa curva de casos novos, como eu já coloquei, ela é uma curva que não segue o método correto, ou seja, ela está sendo divulgada pela data de confirmação dos casos e não pela data de início dos sintomas, né? A mesma coisa para os óbitos. Então, o óbito deveria ser registrado ou na data do óbito ou na data do início dos sintomas daquele caso que foi a óbito. E não na data da confirmação do óbito, como está sendo feito, que muitas vezes o óbito ocorreu 2 meses antes da confirmação.
E aqui, né, a gente tem uma forma de divulgar os dados que é a média móvel. Você já deve ter visto na estatística. O que é que faz a média móvel? Ela suaviza essas curvas, ela faz com que aquela flutuação do dia a dia seja diminuída. Então, você pode fazer uma média móvel de uma semana, de 7 dias. Então, cada ponto da curva não é o número de casos naquele dia, mas o número de casos, a média dos últimos 7 dias, e assim por diante, no dia seguinte, os 7 dias anteriores. E com isso, você faz uma curva que fica mais imune à flutuação do dia a dia. Então, de novo, uma outra coisa que também não é usual das investigações de surto e que tem sido muito usada na Covid, né? Acho que foi pela imprensa e acabou pegando, e os responsáveis pela vigilância epidemiológica têm repetido isso, que é essa curva de casos acumulados. Ou seja, e com esse tipo de gráfico, ele sempre vai ser ascendente. A gente não vai ter a possibilidade de verificar pelo gráfico a tendência temporal, o que é um dos usos da curva epidêmica, é justamente a gente observar a tendência temporal, se está diminuindo, se está aumentando. E na curva acumulada, sempre vai aumentar, tá certo? Você está somando o número de casos de hoje com os de ontem e do que veio antes. Então, mais um equívoco na divulgação dos dados da Covid que a gente está vendo aqui. E aqui é mais uma curva também da Covid, né? Esse gráfico é pouco usual, mas é interessante porque ele nos permite ver a distribuição dos óbitos, né? Então, aqui são os óbitos e a distribuição no tempo e distribuição geográfica, né? Então, você vê que começa com a União Europeia com peso muito grande, o Reino Unido com peso muito grande, né? E os Estados Unidos menor. Os Estados Unidos aumenta muito a sua participação relativa aos demais e diminui, e quem aumenta é o Brasil, o México, o Peru, né? E aqui o cor-de-rosa, que é o restante da América Latina. Então, vocês veem que hoje, né? Quer dizer, isso se prolonga, né? Tem alguns dias atrás, mas esse tipo de gráfico nos permite ter a ideia da distribuição geográfica e da distribuição temporal ao mesmo tempo. E aqui mais exemplos com as médias móveis, né? O passo seguinte é a distribuição geográfica, a distribuição dos dados pelo lugar. Então, que lugar é esse? Pode ser o país, comparar países, pode ser comparação de estados, de cidades, de bairros. Pode ser pelo endereço de residência, local de nascimento, local de trabalho, endereço da escola, pode ser dentro de uma unidade hospitalar onde estão os casos, e podem ser também considerações sobre as características do ambiente físico, que podem ter a ver com determinadas doenças. E nós temos de pensar em relação à distribuição dos casos pelo lugar, se os casos ocorrem em residentes, se ocorrem em visitantes, se há grupos étnicos especiais envolvidos, se há grupos semelhantes que moram em outras áreas se adoeceram ou não, se residentes que se mudaram adoeceram ou não, se visitantes que vieram visitar adoeceram ou não, e se há outras espécies animais envolvidas no surto. E esses gráficos de lugar, os dados de lugar, eles vão compor mapas, vão compor cartogramas. E aí, no cartograma, nós vamos dizer se estamos plotando os casos por local de residência, local de trabalho ou local provável de exposição. E se esse local é um bairro, é uma cidade, é um estado, um quarteirão, uma vizinhança, um bairro, né? Ou se são, nós podemos usar também os setores censitários. Então, nós sabemos que o nosso país, os países organizados do mundo que fazem recenseamentos, eles são divididos em setores censitários, que são a menor unidade geográfica para a qual nós temos o dado de população, nós temos um denominador populacional. Então, usar o setor censitário nos permite fazer cálculos de incidência, de prevalência e de associações. E isso foi muito auxiliado nos últimos 15 anos aí, com o desenvolvimento de sistemas de informação geográfica, que permitem usar
mapas em camadas e fazer estatísticas a partir dos mapas, das distribuições geográficas. E aqui usos concretos da distribuição geográfica. Então, aqui é o surto de dengue no ano passado no município de Londrina, no Paraná. Então, vocês veem que aqui estão os bairros da cidade e a gente vê claramente que houve uma concentração do dengue numa determinada área da cidade, com a distribuição de um menor número de casos nas outras áreas. E aqui foi feita a divisão entre dengue 1 e dengue 2, porque teve duas epidemias simultâneas lá em Londrina no passado. Muitas vezes, quando a equipe vai investigar um surto, não tem mapas, é um local como uma aldeia indígena. Então, a própria equipe vai fazer um croquis como esse aqui, para distribuir os casos depois. Muitas vezes também pode ser um surto de abrangência nacional, como é esse caso aqui. Então, esse foi um surto de salmonelose nos Estados Unidos, relacionado ao consumo de um alimento que é muito popular lá nos Estados Unidos, que é a manteiga de amendoim. Então, a manteiga de amendoim é um produto industrializado, vendido no supermercado e que foi distribuído nos Estados Unidos inteiro. E aí aqui mapeia por estado o número de casos desse surto. Como é que eles conseguem fazer isso? Eles conseguem porque eles têm uma rede de vigilância de doenças transmitidas por alimentos que faz a tipagem biomolecular das bactérias. Então, eles conseguem saber que a bactéria que foi isolada em Nova York é a mesma bactéria da Califórnia, então, a 6.000 quilômetros de distância. Então, se a mesma bactéria está relacionada a surto de diarreia, está em Nova York, está na Califórnia, então isso fala a favor de um produto industrializado, um produto que foi distribuído nacionalmente. Aqui a gente tem a distribuição do sarampo no estado de São Paulo no ano passado, né, por bolinhas. Então, quanto maiores os círculos, né, maior o número de casos. Então, a gente vê a concentração na Grande São Paulo e Baixada Santista e com alguns polos de concentração no interior. Aqui a gente vê a febre amarela, né? Então, os municípios de infecção. Aqui não é onde o indivíduo adoeceu ou onde o indivíduo foi hospitalizado, onde ele foi atendido. É onde na investigação se identificou que seria o local provável de infecção. Então, de 17 e 18. Então, a gente vê que concentrou na região metropolitana, região de Campinas e litoral sul, com alguns poucos casos no interior. Aqui, de novo, a febre amarela, de 17 e 18, aqui a ocorrência de casos em primatas não humanos, então em macacos. Então, a gente tem os casos confirmados, os casos que estavam em investigação quando o mapa foi feito, os casos que ficaram indeterminados e aqueles que foram descartados. E aqui um outro uso dos mapas, né, que foi aquele trabalho que foi feito a partir da observação dos casos, da data de ocorrência deles e de onde eles viviam, se traçou as rotas por onde eles entraram, vieram de Minas e entraram no estado de São Paulo, e a partir da existência de matas residuais e de rodovias, se traçou um trajeto possível para onde iria a febre amarela. E esse trajeto, posteriormente, foi confirmado. Então, a gente teve em 2017 e 2018, na região de Campinas, região metropolitana, e em 2019 a febre amarela desceu para o litoral sul de São Paulo e litoral do Paraná. Aqui, de novo, né, em 2019, então deixando claro isso, quer dizer, a gente teve alguns poucos casos fora daqui, mas os casos se concentraram, foi um número de casos muito menor, porque com aquela previsão do trajeto, deu tempo do PNI ir na frente e vacinar o maior número de pessoas. Então, a gente teve uma epidemia muito menor no ano de 2019. E aqui um outro exemplo de localização geográfica, né, foi a investigação feita por um aluno meu aqui, de um surto de toxoplasmose na fábrica de aviões da Embraer, que fica em Gavião. Gavião é uma cidadezinha do lado de Araraquara. Então, essa
pista de pouso aqui é a maior pista de pouso de avião da América Latina. É onde a Embraer faz o teste dos aviões antes de entregar para os clientes que compraram os aviões. Então, tem uma espécie de rally de avião, tem poça d'água, tem várias situações aqui que o avião tem de vencer. E quando a gente foi investigar o surto de toxoplasmose, qual era a primeira hipótese? Que houvesse gato aqui na fábrica e que as pessoas se contaminassem com os gatos. E a gente não tinha nós éramos em 4, não tínhamos como inspecionar tudo isso aqui procurando o gato, né? Tem 4 quilômetros de pista de avião aqui. Então, qual foi a nossa ideia? Nós fizemos uma reunião, então, com o pessoal da limpeza, o pessoal terceirizado, que fazia a limpeza do campus lá da Embraer, e perguntamos para eles, vocês veem gato aqui? Foi unanimidade. Não tem gato em lugar nenhum aqui. Então, a hipótese dos gatos foi eliminada e a gente trabalhou com a hipótese do alimento, de alimentos contaminados. E os alimentos, as carnes, né, elas eram todas congeladas, o que mata o parasita. Então, a gente acabou investigando os vegetais verdes, né, as folhas, né, que são consumidas no bandejão, e identificamos uma associação entre o consumo de folhas verdes, que eram compradas na Ceasa de Araraquara, e a ocorrência da toxoplasmose. Aqui é um outro jeito de divulgar, de mostrar informação geográfica num mapa, numa tabela. Então, aqui nós temos os vários estados do Brasil, o número de casos confirmados de sarampo, né, o número de municípios envolvidos e a incidência, né, o número de casos dividido pela população. E uma outra situação, que também é uma situação geográfica, né, o surto de Covid no navio de cruzeiro, né? Então, esse surto foi bem famoso, né, lá no Japão, né? Haviam 3.700 pessoas a bordo, 3 mil delas colheram o exame quando desembarcaram e 20% tinham PCR positivo, sendo metade foi sintomático e metade assintomático. Então, isso tudo aconteceu dentro do navio e se demonstrou que, depois que o navio instituiu quarentena, diminuiu muito o número de casos. E aqui a distribuição geográfica da Covid. Então, de novo, né, qual é o problema desses mapas? Eles estão sendo feitos com números absolutos, né, e não com incidência, o que distorce o dado. Ou seja, São Paulo tem mais casos, mas também tem a maior população. Então, se a gente fizer a frequência relativa, a gente vai encontrar a incidência muito maior nos estados da região amazônica. Aqui a mesma coisa, né? Então, o estado de São Paulo marcado pelo número de casos, os municípios, com o mesmo problema. E, por fim, né, o terceiro ponto da descrição são as características das pessoas. Quais são as características mais usadas para descrever os dados? A idade e o sexo. Então, pode ser também a raça, cor, o status conjugal, familiar, ocupação, educação, ou outros atributos que sejam de interesse para aquele surto. Qual é a ideia? Então, tentar descrever o grupo de casos em detalhe, identificando fatores comuns aos casos e, possivelmente, fatores que são diferentes dos casos de quem não é caso. E a gente, com isso, vai obter denominadores e numeradores para calcular as taxas e comparar grupos. E um número grande de variáveis das pessoas podem ser investigadas. São frequentemente investigadas dependendo do tipo de surto. Naquele surto da manteiga de amendoim nos Estados Unidos, você vê, no total foram 529 casos. A mediana de idade foi 16 anos, mas tinha caso desde bebê menor de 1 ano até idoso de 98. Então, a idade não ajudou nada na descrição, né? Não foi discriminativa. Uma proporção grande dos casos eram idosos, metade era do sexo feminino, também não ajudou a distribuição por sexo. 22% foram hospitalizados e 8 óbitos, todos eles em pessoas mais velhas. Aqui a gente tem a incidência de sarampo por sexo e faixa etária no estado de São Paulo em 2019.
Então, no mesmo gráfico, juntou-se a incidência, que está na linha verde, e o número de casos e a divisão deles entre os sexos. A gente vê que a maior incidência foi das crianças de 6 a 11 meses, mas o maior número de casos foi em adulto jovem. Aqui um outro jeito de mostrar a distribuição de casos, características das pessoas, foi no surto da SARS-1, né, da Síndrome Respiratória Aguda Grave de 2003. E aqui está demonstrando o que nesse diagrama? Está demonstrando, durante o tempo, a transmissão. Então, vocês veem aqui, esse caso C, ele transmitiu para vários outros casos. Então, é um daqueles eventos chamados de superdisseminadores. Já teve casos que ele transmitiu, esse aqui que não transmitiu para ninguém mais, né? E esse outro caso A também transmitiu para várias pessoas, né? Então, mostrando várias gerações de transmissão, né? Então, isso quando você faz a investigação caso a caso, né, investigação de contatos dos casos, você consegue fazer esse tipo de diagrama. Aqui a distribuição sexo e faixa etária da Covid no estado de São Paulo. Primeiro, é curioso que eles colocaram só um lado, né? Em geral, esse tipo de gráfico ele tem no lado esquerdo o sexo masculino e direito feminino. Aqui todos estão de um lado só, né? E a distribuição por faixa etária dos casos. Então, a gente vê que nos casos, eles são mais distribuídos, ou seja, tem mais casos nas faixas mais jovens, mas os óbitos estão concentrados nas faixas mais altas. E aqui uma outra informação que também é a distribuição de características das pessoas, a existência de doenças pré-existentes, né? Então, casos com doenças pré-existentes, 10%, já os óbitos com doenças pré-existentes sobe para 80%. Então, depois da descrição, eu já tenho um volume de informações suficientes para poder ter algumas conclusões. E vem então a questão, será que é possível, com o dado disponível, já implementar alguma medida de controle ou precisamos formular hipóteses e testar hipóteses? Então, isso vai ficar em stand-by e a gente vai ver no exemplo, quando no surto de doença desconhecida, nós tínhamos elementos suficientes para propor uma medida de controle, mesmo sem ter resolvido o problema, sem saber a causa do surto. Então, a gente vai guardar isso para ficar mais claro no surto. No exemplo que a gente vai dar. Então, a próxima etapa, depois da descrição, é tentar explicar o problema, ou seja, formular uma hipótese que explica o problema. Então, essa hipótese vai explicar o problema e vai orientar as medidas de controle. E nessa hipótese, nós vamos considerar os fatores associados, o modo de transmissão, e a hipótese tem de ser consistente com os fatos que estamos observando, com o conhecimento científico e com a análise que nós realizamos. E que hipóteses são essas? Do que eu estou falando, né? Então, vai ter uma hipótese diagnóstica e uma hipótese epidemiológica. Então, por exemplo, aqueles primeiros slides que tinham os alunos numa fazenda investigando, era um surto de febre hemorrágica. Então, nós tínhamos duas hipóteses diagnósticas, que podiam ser leptospirose ou febre maculosa. Leptospirose está associado o quê? A contato com urina de roedores, né? Então, teria de ter alguma situação que tivesse rato na casa, por exemplo, que geraria leptospirose. E a febre maculosa, né, ela é uma ricketsiose, então é necessário que o carrapato que transmite a rickettsia fique aderido no ser humano por um determinado tempo, um período relativamente longo, para que possa haver a transmissão. E quando é que isso ocorre? Em geral, quando as pessoas vão para o mato, e muitas vezes quando elas vão caçar, que vão em cima do cavalo, o cavalo às vezes é a fonte do carrapato, e o carrapato vai então ficar aderido na pessoa enquanto ela está cavalgando, né? Então, que houvesse caça, nossa hipótese epidemiológica. Depois a gente vai ter de testar essa hipótese, né? Então, nós vamos ver se a hipótese está confirmada ou não.
E como é que a gente testa essa hipótese epidemiológica? Ou com um estudo de coortes ou com um estudo de caso-controle. Na maioria das vezes, com estudos de casos-controles, que são mais simples, mais rápidos e mais baratos de serem feitos. Relembrando, né, então, numa coorte, nós temos uma população e vamos ter na população expostos a um fator e não expostos a um fator. E dentre esses expostos e não expostos, quem adoeceu e quem não adoeceu. E isso tudo vai se transformar numa tabela 2x2, né, que a leitura vai ser feita na horizontal e que vai me dar riscos relativos, né, que é a incidência da doença entre os expostos dividida pela incidência da doença entre os não expostos. Vai me dizer quantas vezes maior é o risco em quem foi exposto do que quem não foi exposto. No caso controle, nós vamos ter numa população pessoas que são doentes ou não doentes, e dentre doentes e não doentes, nós vamos ver quem estava exposto ou não exposto. Então, nós vamos obter, no caso controle, uma medida da odds ratio, da razão de chances, e a leitura na tabela 2x2 é a leitura na vertical. Nós vamos ter, então, a chance de expostos com a doença dividido pela chance de não expostos com a doença. Então, aqui dando um exemplo, né, aqui era um surto que a hipótese era a associação entre gastroenterite e o consumo de sorvete de baunilha. Então, nós temos, entre os doentes, 43 consumiram sorvete de baunilha e 3 não. E entre os não doentes, os controles, 11 consumiram sorvete de baunilha e 18 não. Então, fazendo a conta da odds ratio, deu 23, intervalo de confiança de 95%, variando entre 5 e 94. Então, o intervalo de confiança da odds ratio não incluiu a unidade, o número 1, né? Ao incluir o número 1, eu incluiria a igualdade de riscos, ou seja, não haveria diferença entre adoecer de gastroenterite e ter consumido ou não sorvete de baunilha. Aqui também foi feito um Q quadrado com um resultado altamente significativo, então demonstra que o consumo de sorvete de baunilha estava associado à ocorrência da gastroenterite. Bom, então pode ser que o meu estudo de caso-controle, a minha coorte, resolva o problema, me aponte quais eram as associações e quais eram as associações relacionadas ao surto e que me permitam remover aquela exposição e controlar o surto. Mas pode ser que ele não chegue a nada. Então é necessário continuar a fazer estudos adicionais, que podem ser laboratoriais, ambientais, e todos eles vão ajudar o estudo epidemiológico. A etapa seguinte, então, se conseguimos demonstrar uma associação, né, nós vamos implementar medidas de controle. Então, nós vamos recomendar e implementar medidas de controle que têm como objetivos controlar a fonte do agente etiológico, interromper a cadeia de transmissão ou controlar a resposta do hospedeiro à exposição. E a última etapa é a divulgação dos resultados. Então, essa divulgação dos resultados, ela tem vários níveis. Pode ser desde a divulgação científica, em artigos científicos, né, que querem documentar e compartilhar essa experiência, né? Pode ser em congressos, né? E pode ser, muitas vezes é necessária, a divulgação para a população na medida em que o surto está ocorrendo, como está ocorrendo com a Covid. Então, é necessário manter a população informada daquilo que está acontecendo e muitas vezes convocá-la para alguma intervenção, como uma vacinação, por exemplo. Então, isso pode ser feito de várias formas, né, de apresentações, reuniões, entrevistas e artigos e matérias para mídia, campanhas de mídia, né, também. Então, a gente tem de divulgar as informações úteis, manter a população informada e convocá-la quando tem alguma ação que depende da população aderir. Como proceder, né? Então, a melhor prática é identificar um interlocutor, ou seja, que a população identifique que tem aquela pessoa que fala em nome do surto e evitar que essa pessoa fique sendo trocada.
Estabelecer um fluxo diário, por exemplo, um boletim diário, quando você tem um evento que tem muita atenção da mídia. Então, todos os dias, àquela hora, vai se divulgar a informação oficial, que tem de ser clara, concisa e objetiva. Tem de falar pouco. Às vezes, você tem 15 minutos na televisão, então 15 segundos, você tem de aprender a falar em 15 segundos. E os erros mais frequentes, que vocês vão prestar atenção em quem está falando aí da Covid, pegando esse exemplo, é o excesso de segurança, né? Está tudo resolvido, né? Não há problema, está tudo resolvido, ou a desqualificação do problema. Isso aí não é nada, isso é uma gripezinha, né? Então, quase sempre, né, as autoridades de saúde ou não despreparadas caem em um erro desse ou outro. Então, essa era a primeira parte, né? E a segunda parte nós vamos ter o exemplo, que é um surto de uma doença desconhecida investigado na Amazônia brasileira.